Legal, Zé. Muito obrigado, cara, pela tua gentileza de poder compartilhar um pouco do teu conhecimento. Eu falei brevemente sobre o teu trabalho no Pisada Ideal, que é bem legal. É, até sugiro para quem está assistindo que acompanhe o teu Instagram, porque tem muita coisa legal lá, de conteúdo, muito conteúdo técnico também, né? São poucos Instagrams que disponibilizam bom conteúdo, e o teu Instagram mostra muito isso, né? Legal, André. Uma honra poder fazer parte aqui do Fit Pro com vocês, passar um pouquinho da minha experiência. E quem puder realmente seguir o Instagram, no YouTube, afins, é uma honra poder contribuir um pouquinho do meu conhecimento com todos que estão assistindo. Que legal, Zé. Então, fala pra gente aí, cara, como é que vai ser, como é que André? a tensigridade pode influenciar no treinamento. Tá me ouvindo aí, Zé? Você está conseguindo? Acho que tá travando aqui para mim. Aí, agora deu. Tá travando. Agora voltou, né? Tá Uma bom. coisa me dá um grito. Se for alguma coisa, Dou eu um tenho grito, que me sim. deslocar. Tá, joia? Boa aula, cara. Boa aula para você. Obrigado, André. Manda bala. Show de bola, então, pessoal. Uma honra enorme estar com vocês aqui. Vou falar um pouquinho sobre tensegridade, né? E como que ela pode influenciar no seu treinamento. E, obviamente, eu vou contar um pouquinho também sobre quem é o José Lourenço, tá? Então, eu sou fisioterapeuta, atuante em ortopedia, terapia manual e podoposturologia. Não sei se vocês conhecem o que é podoposturologia, mas trabalho principalmente com o conceito de palmilhas no tratamento e a avaliação da pisada e afins. Sou mestre em engenharia biomédica pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, especialista em fisioterapia traumato-ortopédica pela Abrafito, tenho especialização em terapia manual, sou docente no curso de fisioterapia nas disciplinas de cinésio e biomecânica e orto e trauma desportivo. Sou autor do livro Métodos Baropodométricos de Classificação do Arco Longitudinal Medial e proprietário da Pisada Ideal, a qual dá o nome, então, a boa parte dos canais que eu tenho aí no YouTube, no Face, no Instagram, no próprio site Pisada Ideal. Será uma honra poder tê-los seguindo e compartilhando um pouco do meu conhecimento para vocês. Aí nós temos, então, todos os dados referentes àquilo que eu faço, né? E aí, se vocês quiserem, podem colocar o QR Code, né? Utiliza lá no celular, você consegue copiar tudo automaticamente para o seu celular, fica mais fácil e ágil para você, tá bom? Então vamos lá. Quando eu falo sobre tensegridade, é algo bastante novo dentro das ciências da saúde, né? Isso vale para a educação física, fisioterapia, medicina, as áreas muito das terapias manuais, aí a própria questão do exercício. Então nós temos essa imagem, ela é bastante elucidativa no que tange a compreensão da tensegridade, né? Então nós temos um importante autor, que é o Fuller, um designer muito conhecido, e ele comentava muito sobre a teoria da tensegridade e foi um dos grandes responsáveis, então, por difundir esse conhecimento. E ele descreve, então, que nós temos essa imagem, né? Então, ilhas de compressão dentro de um oceano de tensão. Então, veja que essa ilha, ela remete muito ao nosso corpo, por exemplo, a ossos, às articulações, e esse oceano de tensões diz respeito, então, aos tecidos moles, né? Às fáscias, aos ligamentos, aos tendões, tá? Então, todas as questões diz respeito a esse oceano. Obviamente que observe que essa ilha, provavelmente há muito tempo atrás, ela tinha dimensões totalmente diferentes do que ela tem hoje. E por conta das intempéries do oceano, ou seja, das tensões, gerou efeitos compressivos sobre a ilha e automaticamente um processo de deformação na periferia. Veja que isso acontece com os nossos ossos, as nossas articulações. Quanto maior é a tensão dos tecidos moles, fáscias, tendões, ligamentos, músculos, maior é a compressão nas articulações e, por conseguinte, a deformação dela, né? E aí a gente vê a famosa artrose acontecendo. Essas imagens aqui, elas também ajudam a entender melhor sobre o conceito de macrotensegridade, que isso já vem sendo aplicado desde as pirâmides do Egito, os arcos romanos, as cúpulas das igrejas, por exemplo, trabalham sobre tensegridade. Veja que simplesmente uma parede de tijolos, ela utiliza uma estrutura
de sustentação, um polígono, que na verdade é simplesmente um triângulo. O triângulo de todas as estruturas geodésicas é o mais econômico. Tá? E observe que sempre nós temos 3 tijolos formando um triângulo. Então nós temos ali um tijolo abaixo, né? Então como eu passo aqui no mouse, ó, nós temos 1, 2 tijolos e um outro acima formando 3. Novamente, 1, 2 tijolos e o terceiro formando novamente. Então é um somatório de triângulos que formam essa parede. Observe também que nesse guindaste, olha quantos triângulos formam esse guindaste. E a distribuição, então, de tensões destes triângulos minimizam os efeitos compressivos. E aí nós começamos a falar de estruturas econômicas no que tange à energia. Sendo assim, a tensegridade, ela envolve a relação de tensão versus compressão. E o equilíbrio dessas forças de tensão gera uma integridade dessas tensões, e aí recebendo então o nome de tensegridade, integridade das tensões. Percebam que todos os slides nós temos uma formação geodésica no canto superior à direita de vocês, e essa imagem então representa uma estrutura geodésica mais próxima de uma esfera, que é um icosaedro, com o menor número de lados, ok? Que mais se aproxima de uma esfera e uma estrutura extremamente econômica, representada por cabos de tensão e traves metálicas de compressão. E aí uma estrutura como essa, ela deve ser sempre o que? Isométrica. Se você recapitular aquilo que se aprende na faculdade, iso é mesma, metria é medidas. Então nós estamos falando de uma estrutura isométrica que apresenta a mesma medida. E obviamente que estruturas isométricas, elas são mais econômicas no que tange ao consumo de energia. Deu para entender? Além disso, eu coloco a vocês 2 imagens que fazem a relação de tensão e compressão. Quando eu falo em tensão, eu coloco a imagem à direita de vocês, né? Então, esse menino puxando uma caixa com uma corda, isso é um mecanismo de tensão. Portanto, tecidos moles, retraídos, aderidos, encurtados, apresentam muita tensão. E observe o bonequinho à esquerda, e esse menino ele empurra uma pedra, e isso então representa, remete ao conceito biomecânico de compressão. Portanto, a compressão, obviamente, vem sobre a questão da sobrecarga articular. A compressão sempre existirá. Obviamente que eu quero que ela exista numa proporção moderada, somente o necessário, que o corpo evite as compensações. Tá? Isso tudo é fundamental para essa questão. Sendo assim, eu apresento a vocês um estudo publicado pela Nature, falando, obviamente, voltado aí mais para a questão da engenharia, tá? Mas mostrando estruturas geodésicas. Veja vocês, quando eu passo aqui o mouse, eu tenho estruturas de tensão, que são esses fios, e eu tenho estruturas de compressão, que são essas estruturas brancas, tá? E observe o seguinte, qual que foi o objetivo desse estudo? Produzir respostas de temperatura. Faço a mesma analogia a vocês. Quando você observa, por exemplo, cabos de energia elétrica na sua rua. Quando está frio, essa fiação ela fica totalmente esticada, tensionada. Em contrapartida, no calor, ela fica mais frouxa. Se eu fizesse uma foto aqui em Curitiba, por exemplo, cidade com a qual é bem fria, nossa capital mais fria do país, e tirasse uma foto e comparasse com uma pessoa que mora, por exemplo, em Fortaleza, com certeza essa fiação estará diferente. E isso é por conta da temperatura. Sendo assim,
Sabe aquele dito popular que muitas vezes as nossas avós falam: eu sei quando vai chover, o meu joelho conta. E a gente acha que é só um dito popular, é uma besteira que ela está falando, e na verdade não. Por que ela fala que quando vai chover, eu sei quando vai chover e meu joelho dói? Porque ali existe uma variação de umidade relativa do ar e de temperatura, amplitude térmica. E, obviamente, que essa variação produz um aumento de tensão nos tecidos moles e esse aumento de tensão gera uma compressão maior sobre o joelho da sua avó. Então, vejam que nessas imagens, olha como foi mudando. Então, nós tínhamos na primeira imagem uma temperatura mais baixa e a partir do momento que a gente vai aquecendo, aumentando a temperatura, observe que essa estrutura geodésica ela vai mudando de comportamento. E por que eu falo disso? Porque o exercício também tem essa capacidade. A variação de temperatura produzida pelo corpo também é capaz de fazer isso. Esse é o Fuller, como eu comentei com vocês, que nós temos ilhas de compressão dentro de um oceano de tensões. Ele foi o grande responsável por criar essa teoria e de investigar cada vez mais sobre o papel da tensegridade. Observe uma ponte que nós temos aqui. Temos traves metálicas e cabos tensionais. E todas essas traves e esses cabos tensionais, eles são isométricos, apresentam a mesma medida. Sendo assim, nós temos uma estrutura equilibrada, uma estrutura econômica. Veja que nós temos apenas uma parte da ponte, tá? Para que possa, então, passar esse barco. Uma ponte pêncil. Mas veja que, mesmo assim, a estrutura fica totalmente preservada. Coloco essa imagem a vocês, né? Esse vídeo. Isso é uma estrutura de tensegridade. Uma estrutura com a qual nós conseguimos ter cabos de tensão associado, então, a traves metálicas e, quando submetidos a uma deformação, ela tem a capacidade de absorver esse impacto e transmitir isso por todos os cabos de tensão. É exatamente isso que eu preciso do seu corpo. Eu preciso que ele consiga distribuir esse mecanismo tensional, minimizando os efeitos compressivos sobre as suas articulações. E para que isso aconteça, eu preciso ter uma avaliação do paciente. Eu preciso ter uma avaliação do seu aluno para que aí sim a gente consiga fazer uma elegibilidade perfeita dos exercícios. André, uma pergunta. Você consegue me visualizar aqui? Eu quero mostrar uma estrutura. Consigo. Se eu consigo mostrar aqui, por exemplo, aparece, né? Todos conseguem ver, certo? Deixa comigo. Aparece? Sim, André, tá aparecendo? Sim, tá tudo certo. Tá aparecendo. Ok. Então vamos lá. Aqui vocês conseguem observar, pessoal, é exatamente aquela ideia daquele icosaedro que eu mostrei para vocês, sofrendo deformação. Então, ó, isso aqui foi eu que fiz, bem simples. Então nós temos travezinhas de madeira, mas o que eu quero mais que vocês observem. Essas traves, tá? Elas devem ser paralelas. Então veja que essa estrutura é isométrica, porque todas as traves elas são paralelas. Então veja que eu tenho essa, que eu estou colocando minha mão esquerda, é paralela à outra que está à direita. Se eu observo aqui, novamente é a mesma coisa. Essa esquerda é paralela à direita. Isso vai acontecendo entre todas essas 6 traves que nós temos. E esses mesmos cabos, então, eles apresentam o mesmo comportamento de tensão. Ou seja, nós temos aqui uma estrutura geodésica isométrica. E quando eu pressiono, ó, vejo que produz uma deformação e ela retorna à sua dimensão original. Eu produzo uma tensão e ela volta à sua dimensão original. Então isso, senhores, é uma estrutura geodésica que respeita a tensegridade. E aí, levando isso para o nosso corpo, nós chamamos então de
tensegridade. Conseguiram entender? Diante disso, nós temos uma imagem que talvez vocês já devam ter brincado quando criança, quando nós pegávamos blocos de madeira e empilhávamos esses bloquinhos, que eles eram com números para aprender, por exemplo, a sequência de números, ou com letras para você construir nomes, ou construir o alfabeto, e você ia empilhando aqueles bloquinhos. Uma grande estudiosa sobre o assunto chamada Ida Rolfing, uma grande terapeuta manual, ela criou então esse logotipo, né, que é sobre a integração estrutural. Então vejam lá, por exemplo, uma criança que tem um joelho com assimetrias, um joelho esquerdo mais valgo, né, um ilíaco mais alto, o ombro direito mais elevado, uma rotação de bacia, um desnível e uma assimetria do pescoço. Então vejam como o nosso corpo ele cria compensações. E isso é a tal da integração estrutural. Mas obviamente que um corpo econômico apresenta pouca compensação. Ele é isométrico, mesma medida. Diante disso, nós temos 3 imagens. A primeira imagem lá acima do Scarra e as 2 imagens nós temos abaixo, de dissecação feita por nós na universidade. Vejam lá que na imagem superior, do canto superior, onde eu passo o mouse, nós temos a conexão de músculos com a fáscia. E vejam que entre fáscia e músculos, nós temos com a pinça, que a gente consegue observar com aquela lisinha, a gente vê o que? Parece uns canudinhos amarelados. Pergunta que eu faço a vocês, o que anatomicamente é mais amarelado e parecem canudinhos? São o quê? Raízes nervosas. Então nós estamos falando sobre inervação. E aí já soma muito com aquele conteúdo que você acabou de aprender com o Nuno, que ele falou muito sobre o sistema nervoso central, sistema nervoso periférico e a conexão entre eles. Tá? Isso acontece nas fáscias. Portanto, fáscias apresentam inervação independente. Isso foi descoberto em 2009. A gente sempre pensou em fáscia como uma estrutura coadjuvante ao músculo. E hoje a gente sabe que ela tem um papel fundamental e com uma inervação 3 vezes superior à do próprio músculo. A sua capacidade sensitiva é 3 vezes superior. Por isso que lesões de fáscias são tão incomodativas aos pacientes. Por isso que fascites doem tanto. E nós temos inúmeras fascites no nosso corpo. Lombalgias, muitas delas são fascites. Dores nas laterais da coxa, a gente acha que são tendinopatias glúteas, são fascites. Muitas vezes, fascites da face lata. Então, tudo isso, pela característica da fáscia, tem inervação independente. E observe, então, que essa fáscia, como eu coloco aqui nesse losangozinho, que eu fiz aqui, que eu desenhei em vermelho, ela tem que ser transparente, ela tem que ser translúcida, mas observem que ela tem feixes. Ok? E esses feixes, eles devem ser longitudinais ou horizontais. Quanto maior a característica em disposição de feltro, mostra que essa fáscia ela está doente. Essa fáscia apresenta uma incapacidade elástica, uma deposição de colágenos de forma reticular. E não é isso que eu quero. Eu quero uma disposição linear, porque aí sim eu tenho uma fáscia que preserva o conceito de integridade das tensões, minimizando as compressões. E a pergunta que fica é, por que eu estou falando tanto de fáscia? Nós já tivemos uma palestra aqui, inclusive, sobre liberação miofascial, porque a fáscia é um tecido conjuntivo extremamente econômico. Leva isso em consideração. Estrutura econômica. De acordo, então, com esse mundo das fáscias, a gente observa que elas são menos eficazes na contração. Como assim contração, professor? Fáscia contrai? Sim, a gente vai observar que elas contraem por um processo chamado de mecanotransdução. Ou seja, o efeito sobre o tecido conjuntivo produz uma reverberação sobre todos esses tecidos,
sobre essas fáscias, chamado isso de mecanotransdução. E aí nós vamos entender que a fáscia é fundamental. E aí eu começo a levar, então, as funções da fáscia. A fáscia, ela é muito além de um tecido de deslizamento. Ela desliza porque ela é saudável. Se ela não desliza, é porque ela não está saudável. A fáscia vai muito além do que um tecido de divisão de sistemas. Quando você fala num peritônio, por exemplo, numa cavidade abdominal, ou de separação de estruturas, ela vai muito além disso. Ela tem uma capacidade fundamental como condutora, que a gente aprendeu que é a mecanotransdução, e como secretora, que é a capacidade, então, de secretar inúmeros componentes. Quais são eles? Colágeno, por exemplo. O nosso corpo tem essa grande capacidade, e a gente vai ver como que o treino pode ser responsável por isso, e quanto que nós temos que preservar desse tempo de treinamento, pós-treino, para fazer um outro treino. Tá? Como que eu posso ajudar, por meio do corpo, a sintetizar esse colágeno? E outros componentes, como a glicosamina. Sim, aquela glicosamina que muitas vezes você pode fazer uso na suplementação. Aquela glicosamina que ela adora molécula de água. Sim, isso está onde? Na matriz extracelular. E a fáscia é riquíssima nisso. Hialurônio. Ácido hialurônico, a gente fala tanto sobre injeção e aplicação de ácido hialurônico nas articulações, tecidos moles, e a matriz extracelular junto à face tem essa grande capacidade de presença de ácido hialurônico quando você gera estímulo correto. Olha que legal! E aí, isso que é a nossa grande paixão, o corpo como o próprio remédio. Diante disso, né, então, mucopolissacarídeos da matriz extracelular estão em grande quantidade. Uso essa imagem como referência a você e faço uma reflexão, uma pergunta. Nós temos duas fraturas, tá? Temos uma fratura esquerda aqui de rádio, tá? Muito comum, por exemplo, em caso de fratura por mão espalmada, que o sujeito cai lá de skate, por exemplo, e apoia a mão e faz uma fratura. E temos à direita, né, uma fratura aqui de húmero, por exemplo, né? Eu vou te dar 20 segundos para você pensar. Quem é o jovem e quem é o idoso? A imagem da esquerda é o jovem ou o idoso? A imagem da direita é o jovem ou o idoso? Pense com calma. Faça essa reflexão. Legal, né? Você deve ter dado algum chute ou tomara que você tenha acertado na tua resposta. A imagem à esquerda, nós temos a fratura em um jovem, chamada de fratura em galho verde. Você já pegou lá, por exemplo, um galho, né, verde, jovem, e você tenta quebrar aquele galho e ele não quebra. Você observa que ele pode até quebrar um pouco, mas as estruturas dele ficam íntegras ainda, ficam unidas, contínuas, que ele está altamente rico em líquido. É a mesma coisa que acontece com o osso. Uma fratura em galho verde é essa, é um osso rico em matriz extracelular. Diferente de um osso à direita, que parece aquele bambu velho. Já pegou um bambu velho, você quebra na coxa, por exemplo, e plaf, ele parte ao meio. Por quê? Qualidade líquida muito baixa, muito poroso, totalmente seco, uma matriz extracelular desse osso aqui, pobre, envelhecida. É isso que eu busco por meio do exercício, com o tecido conjuntivo, com o tecido ósseo e afins. Olha que legal. Coloco duas teorias, a do fator piezoelétrico e da lei de Wolff. Primeiro, do fator piezoelétrico. Faço novamente uma outra pergunta a vocês. Uma reflexão. Você tem um idoso, né? Foi feita até uma pergunta ao próprio Nuno. O idoso pode fazer inúmeros estímulos. E como o Nuno comentou, sim, mas de maneira com parcimônia, avaliando muito bem, sabendo qual que é a disfunção de base desse indivíduo e evoluindo aos poucos. E a gente sabe que um dos grandes problemas sociais que envolvem os idosos chama-se trauma por
queda. E cada vez mais nós temos os idosos junto às academias, estúdios de pilates, treinamentos funcionais. Cada vez mais abandonamos aquela filosofia de que repouso é tratamento, repouso é prevenção. Não! Exercício, atividade, sim, são sinônimos de prevenção. O idoso não cai porque tem um osso forte. O idoso não fratura, ele não fratura o osso, não porque ele tem um osso forte, mas ele não fratura o osso porque ele não cai. Essa é a grande sacada. Independente do tamanho do trauma, se o idoso cai lá de 5 degraus, ele vai fraturar na grande maioria das vezes, por mais que ele tenha um grau de osteopenia mais baixo, em comparação ao outro que já tem uma osteoporose. A grande sacada é não deixar esse idoso cair. E aí vem muito aquilo que o Nuno comentou, a capacidade da conexão do sistema nervoso central e periférico. E da mesma forma que eu falo com vocês, você, por meio do exercício, também pode ajudar o osso a melhorar a densidade. Além do exercício em si para melhorar o reflexo, você também pode ajudar no próprio osso. E aí eu faço uma pergunta, uma indagação a vocês. Idoso, qual que vem sempre aquela indicação, muitas vezes, por parte dos médicos? Evite impacto, dona Maria. A senhora tem artrose. Evite impacto. Eu preciso que a senhora comece a fazer hidroginástica e abandone cada vez mais a caminhada, a academia, se a senhora, de repente, está fazendo. Evite exercício com impacto. E aí é uma resposta totalmente errada. Idoso não morre de artrose. Idoso morre de osteoporose. Mas não que a osteoporose em si mate, mas sim os fatores secundários à fratura, provocadas também pela osteoporose. Porque o indivíduo fica imóvel, acamado, pneumonia, trombose, úlceras de pressão. Então nós temos que evitar tudo isso. E os exercícios em cadeia cinética fechada ajudam muito nisso. Portanto, se eu falo em melhorar a densidade dos membros inferiores, os ossos, e escolher entre leg press e cadeira extensora, o leg press ele produz um efeito para melhora de densidade óssea muito maior do que em cadeia cinética aberta, por exemplo. Você raramente vê um obeso com osteoporose. Você vê obeso com artrose. Obviamente eu quero um indivíduo que tenha um bom osso e não seja obeso, claramente, né? Estão conseguindo entender? Espero que sim. Tá? Uma coisa, nós temos as perguntas lá na frente. Diante disso, por meio do exercício, nós vamos orientar o colágeno. E aí que vem o grande vilão. A gente fala colágeno é bom, desde que bem orientado. Quando nós temos um colágeno desorganizado, ele vem em formato de tropocolágeno. Eu quero que esse colágeno ele fique em forma nativa, bem orientado, de forma longitudinal ou horizontal, de maneira linear, e não em formato de feltro reticular. Vejam esse fibroblasto. O exercício gerou o estímulo. Daqui a pouco a gente vai entender que tipo de exercício melhora esse estímulo. Agregado a isso, então, acorda e faz a ativação e a síntese de tropocolágeno. E agora, por meio do exercício, eu vou tentar orientar este colágeno para que aí sim evite lesões e que eu tenha uma fáscia também elástica, uma capacidade elástica positiva. Diante disso, e somando o que o Nuno comentou, nós temos que sempre o nosso corpo ele envolve 3 componentes fundamentais, que jamais deverão ser abandonados. Primeiro, neural, é o que manda no corpo. Neurológico é o que manda. Seguido do líquido, circulatório, vascular e linfático. E, por fim, o fibroso, muscular, a fáscia, o tendão, os ligamentos, as cápsulas. Tudo o fibroso ele é consequência do neural e do líquido. Então, quando eu falo em tubo, o neural é um tipo de tubo unicelular. Por isso que eu peço a vocês, por exemplo, como o Nuno comentou sobre trabalhar muito o aspecto neurológico, pegue a sua mão esquerda. Tá? Pegue a sua mão esquerda. André, está conseguindo visualizar? O pessoal consegue me enxergar?
André? Tá tudo certo. Tá, você consegue me ver aqui, né? Ó, eu vou Sim. colocar minha mão, ótimo. Então vamos lá, pessoal. Eu vou colocar minha mão esquerda sobre o meu ombro direito. Eu peço que você faça isso também em casa. Fez lá? Ótimo. Agora, eu quero que você eleve o seu membro superior direito, tá, a 90 graus de abdução, com o cotovelo flexionado. Joia? A partir daí, eu quero que você faça uma extensão do seu punho e também estendendo bem os seus dedos. E não perca a altura desse ombro. Empurre esse ombro para baixo. E lentamente comece a estender o seu cotovelo, sem perder o ombro. Eu pergunto a você. Você sentiu um ligeiro formigamento ou uma sensação meio metálica nos seus dedos, principalmente nesses 4 dedos, que aí nós pegamos quem? O nervo mediano. Moral da história. A resposta neurológica, ela é rápida, ela é praticamente imediata. A velocidade de transmissão acontece em segundos, até menos do que isso. Já quando nós vamos para a segunda etapa, que daí vai ser o líquido, a gente vai observar diferenças. Diante disso, o neural é que nem uma capacidade de energia que chega na sua casa. Primeiro tem o início de tudo isso, que é a captação da energia, a transformação, por exemplo, aqui no caso, né, vamos por uma Itaipu, que você consegue converter energia, né, gerar energia. Depois nós temos uma estação de energia, que vai enviar, então, por cabos, chegando até a sua rua, por exemplo. E a partir daí, essa energia chega à sua casa no dia de Natal e toda a iluminação está preservada. Tá? Então é disso que nós precisamos. Que a energia seja respeitada. Mas pense comigo, se não existisse a primeira etapa de toda essa energia, se não existisse a Itaipu, de nada serviria você colocar várias lâmpadas à sua casa no dia de Natal. Ela não ia ligar. Da mesma forma é o seu corpo. Não basta você ter um bom sistema nervoso periférico, você tem que estimular muito o sistema nervoso central e ter a conexão dos dois. Da mesma forma, não adianta você ter um bom sistema nervoso central se o periférico é ruim, se você tem uma baixa qualidade de mobilidade articular, amplitude reduzida, toda a capacidade do endoneuro em relação ao perineuro, que é semelhante, por exemplo, a um fio como esse de energia. O perineuro seria assim, invólucro, por exemplo, né? E vem a mielina e afins. E o endoneuro é a fiação de cobre lá no interior. Então você tem que pensar que essa questão é fundamental e deve ser respeitada. Eu tenho que ter essa fiação móvel. Se essa fiação não for móvel no seu corpo, que são as raízes nervosas, por mais que seja bom o seu nervoso central, ele não vai funcionar na mesma qualidade. Capacidade líquida, rede líquida, nós temos o tipo de tubo agora multicelular. Uma velocidade de transmissão que acontece por minutos e por horas, mais lenta, portanto, que o neurológico, mas que nós precisamos também do seu efeito, para que cheguem as proteínas, por exemplo, à sua questão muscular. A gente não falou tanto de colágeno, isso tem que chegar de alguma maneira, por exemplo. Tá? Eu preciso ter preservado a rede líquida, mas ela é um pouco mais lenta. E aí vem a questão do poder do aquecimento, do exercício e afins. E aí chegamos, então, às etapas da rede líquida. Ela é igual. Precisamos ter um bom rio que chega na estação de água, que é feita, então, por exemplo, todo o cuidado, a separação dessa água para chegar, então, com qualidade na sua casa, por meio de tubos lá na sua rua, até que ela chegue à sua torneira. Mas, se não existisse o rio, por exemplo, aqui em Curitiba enfrenta uma estiagem muito forte. De nada adianta ter a torneira se você não tem chuva. Tá? Aqui é a mesma coisa. Então eu brinco assim, que o seu corpo, o seu músculo, ele deve ser uma fáscia, seu tendão, ele tem que ser que nem essa laranja. Extremamente apetitoso, suculento. Você olha para essa laranja, por exemplo, dá vontade, né, de saborear. Eu brinco que o teu corpo tem que ser parecido. Ele tem que ser altamente vascularizado, altamente inervado. Ele tem que responder aos estímulos. E aí, por fim, a fibrosa é a consequência do neural e do líquido. Ó, veja então essa torneira elétrica, que a gente usa muito aqui em Curitiba, que é muito frio.
Esses dias aqui a gente teve menos 2 graus Celsius. Aí vejo que, obviamente, eu preciso ter o líquido e o neurológico associados, o elétrico, aqui no caso, e o líquido. O elétrico que faz essa torneira funcionar para aquecer, obviamente, e o líquido que seria a água. Então, a fibrosa é o somatório dos dois. Ele só acontece se tem os dois outros antes. Faço uma analogia, por exemplo. Pacientes com diabetes apresentam um grande déficit de resposta neurológica e circulatória. Portanto, a atividade fibrosa é muito mais lenta. Conseguiu entender? Diante disso, nós temos à disposição e os 3 formatos. O neurônio, ele é único, ele é contínuo, é o mesmo fio. Por isso, se você corta esse fio, dali para baixo não funciona. Veja que já o vascular ele é multicelular. Então já é mais fácil de recuperar, cicatrizar, reparar. E observe então que o fibroso, que é um colágeno na verdade, ele tem um formato helicoidal, ou seja, a sua grande capacidade de transmissão é mecânica e econômica, porque o formato helicoidal é um formato econômico. Tá? Nós temos algumas imagens lá, por exemplo, do Alex Gray. O Gray ele faz muitos desenhos e afins, né? E olha que a gente consegue associar o neurológico, o líquido, né? E o fibroso. Tranquilo? E diante disso, para que tudo isso funcione, se faz necessário a presença de embaixadores. Então, nós temos o neural para o circulatório, por exemplo. O envio de hormônios que vão funcionar ao seu corpo, vão falar acorde corpo, como os derivados das norepinefrinas, por exemplo, como a noradrenalina. E ela fala para a rede circulatória, acorde, envia ao sistema nervoso também neuropeptídeos. Da mesma maneira, o neural, ele conversa com o fibroso. E ele fala para o fibroso por meio de nervos motores. Então, o sistema nervoso central, como o Nuno comentou, conversando com a periferia e falando acorde quadríceps. Eu preciso de você agora de forma excêntrica quando você aterriza depois de um salto, por exemplo, no jogo de vôlei. Se esses nervos motores estão alterados, o sistema nervoso central e periférico não conversam. Obviamente que os receptores de alongamento e de ativação de força, como os OTGs, por exemplo, eles não vão responder na mesma intensidade. E, obviamente, isso é um grande problema. E aí nós temos a rede circulatória conversando com a fibrosa. E a circulatória manda o quê? Proteínas, por exemplo. Como que esse colágeno vai chegar lá? Eu preciso desse colágeno. O teu exercício gerou estímulo desse colágeno tipo 2, por exemplo. Mas ele tem que chegar. E ele não vem do além, ele vem por meio do sangue. E da mesma forma, nós precisamos que a fibrosa converse com a circulatória, e aí é por meio da mecanotransdução. E aí a tensegridade tem um papel fundamental também. Conseguiram entender, senhores? Olha que legal. Eu faço uma analogia. O nosso corpo, ali, principalmente quando a gente fala em tecido conjuntivo e matriz extracelular, é riquíssima em mucopolissacarídeos. Você foi levar seu filho, ou quando você era criança, foi naqueles aniversários, e tinha muitas vezes aquele algodão doce lá, né? O que faria? Você fazia lá? Ele jogava açúcar. E aquele processo de centrifugação do açúcar gerava um efeito fibroso. Olha que legal, isso é o efeito piezoelétrico, mudança de polaridade. É isso que acontece com um tecido, por exemplo, de um tendão que tem muita deposição de colágeno, mas de maneira reticular, como se fosse um feltro. Isso, no caso, não é salutar, não é saudável. Diante disso, eu preciso transformar essa condição. E se eu simplesmente aqueço agora esse algodão doce e eu transformo ele, eu vou aquecer e eu vou transformar esse algodão doce agora numa matriz extracelular extremamente fluidificada, rica, como se fosse um caramelo, ok? Líquido. É isso que eu preciso. E é isso que o exercício vai fazer. Ele vai transformar essa matriz extracelular de mucopolissacarídeos
em caramelo. Ele vai transformar, ele vai mudar de algodão doce para caramelo líquido. Conseguiu entender a analogia que eu fiz com você agora? Olha que legal. Quando a gente fala, por exemplo, nós temos inúmeros receptores. Nós temos o Golgi, Pacini, Ruffini, Meissner, temos terminações livres. Por exemplo, né, você pega lá o Pacini, ele é fundamental na análise de pressão. Então, quando você tem um envolvimento de pressão, você faz uma liberação miofascial com rolo, por exemplo. É ele que acorda muitas vezes e fala assim, opa, estou tendo um estímulo de pressão, e esse estímulo vai gerar uma resposta, então, do periférico e do central de relaxamento. Já quando nós falamos, por exemplo, de OTGs, nós falamos lá que você gera um estímulo de contração, ou seja, a carga fala, opa, agora eu preciso que os próprios receptores articulares acordem por conta dessa carga muscular e facial gerada por um estímulo. E aí eu consigo ter uma resposta de cocontração de músculos estabilizadores articulares. Por exemplo, quando você vai fazer uma polia, você tem um estímulo para o tríceps. E aí você gera uma resposta, por exemplo, para o ancônio. E esse ancônio tem a capacidade de estabilizar a ulna, por exemplo, durante o movimento de pronossupinação, se você quiser fazer associado. Ou quando você faz um exercício, por exemplo, para o ombro, como o Nuno mostrou hoje, inúmeros exercícios com variação de sentido e afins. E aí você fala assim para o deltoide anterior, que eram os músculos ali utilizados, por exemplo, bíceps braquial, peitoral maior, córaco braquial. E ele falou, então, esses músculos, por meio, então, dos OTGs, falaram, acordem, músculos estabilizadores do ombro, eu preciso de vocês. E aí entraram manguito rotador, né, supra, infra, redondo menor, subescapular e músculos estabilizadores escapulares fundamentais que a gente não pode esquecer, como o caso do serrátil anterior e do trapézio inferior, os dois músculos maiores estabilizadores da cintura escapular. E tudo acontece por meio desses receptores. Então eu preciso conversar com eles, eu preciso estimular eles. E olha que legal, eu dou a você 3 exemplos de imagem. Tá? Então nós temos todas essas imagens, que são gestos esportivos, vamos dizer assim, elas têm algo em comum. O que elas estão em comum aí? O que vocês observam que elas têm em comum? Vejam lá, 10 segundos de reflexão. O que é a primeira, a segunda, a terceira? Todas as 3 apresentam algo em comum. Vejam lá, então. Ela tem um movimento, que é um gesto preparatório para a execução do objetivo. Olha que legal, de novo. Você tem um gesto preparatório para a execução do objetivo. Veja lá, por exemplo, uma extensão de quadril, uma flex de joelho, e uma plantiflexão de tornozelo, para depois gerar o chute, que aí, obviamente, acordar o quadríceps, por exemplo, para o psoas e afins para gerar a batida na bola. Olha o kettlebell. Veja um movimento de neutralidade do ombro, mas associado a uma projeção de tronco, fazendo um movimento de pêndulo, para aí sim gerar um estímulo de flexão de ombro para acordar o deltoide anterior, bíceps, córaco e peitoral maior. E por fim ali o tenista, por exemplo, que faz um movimento de abdução horizontal, rotação externa de ombro. E esse pré-estímulo fala, peitoral, acorde, eu preciso de você agora para fazer uma adução. Córaco braquial entra em ação. Bíceps também acorde para fazer um movimento total para gerar o spin na bolinha de tênis. Conseguiram entender? Moral da história. Exercícios que geram um pré-estímulo para a execução são muito mais interessantes do que exercícios sem essa condição. Por exemplo, em vez de você gerar um estímulo de uma cadeira extensora, que simplesmente você pede uma extensão de joelho, fazendo lá uma ativação de quadríceps,
Olha que interessante, por exemplo, aqueles movimentos de variação, os lunges, e com movimentos oblíquos e tridimensionais e afins, que você trabalha o estímulo preparatório para chegar ao objetivo. Você acorda o músculo muito mais do que simplesmente chegar ao objetivo sem preparação. Conseguiu entender? Aí nós temos uma imagem muito importante, que é a questão do treino. Vamos treinar, vamos respeitar a integridade. A questão é, quando que eu treino, quanto tempo eu demoro para treinar novamente, para gerar todos os efeitos fisiológicos, mecânicos do estresse produzido. Então vejam lá, nós temos aqui um plano cartesiano, que nós temos o X, então, que seria o processo de elongação do músculo, tá? Capacidade de deformação. E no Y nós temos a força. Então percebam que, quando eu gero um estímulo, tá? Lá o pré-treino, por exemplo, antes do treino, eu tenho uma grande capacidade de deformação, uma grande capacidade elástica do tecido. Pós-treino, a gente produz, então, um aumento de rigidez. É por isso do pós-treino, então, tem um aumento de força, obviamente. Conseguiu entender? Então, pré-treino, grande capacidade de deformação. Pós-treino, maior rigidez. Por conta do quê? Do aumento tensional. E aí, eu faço uma outra análise, então. Também, novamente, um X e um Y. O X diz respeito ao número de horas, sendo segmentado em 24, 48, 72 horas. E o Y diz respeito, então, à síntese de colágeno, estando de maneira positiva, no caso, acima, então, da linha X, né? Nós temos aqui, então, nesse quadrante, uma maneira positiva. E no quadrante abaixo, então, nós temos uma maneira negativa, eu quero dizer, de estímulo. Então, nós temos uma síntese de colágeno aqui acima e nós temos uma degradação aqui abaixo. Observem lá. Olha que interessante. Nós chegamos ao pico de estímulo próximo às 24 horas, um pouquinho acima disso. Tá? E nós temos um pico de degradação exatamente nas 24 horas praticamente. Significa o quê? O que é a degradação? É a capacidade das enzimas, principalmente a colagenase, de agir sobre o colágeno. E é isso que a gente não quer. A gente não quer que essa colagenase haja sobre o colágeno. É que existem muitos suplementos, por exemplo, de colágeno, que tendem a agir sobre a colagenase, por exemplo, né? Que é o caso lá do C2 da vida, por exemplo, né? Do colágeno tipo 2, que é desnaturado, tá? Que é exatamente porque você tem que pensar, o colágeno é uma proteína, então ele tem que ser dessa forma, desnaturado, porque senão ele vai ser quebrado no estômago, tá? Tanto pelo pH como por variação de temperatura. Mas voltando para o exercício, que essa é a nossa grande sacada aqui. Então, quando eu quero gerar um estímulo, eu tenho que pensar que eu fiz exercício hoje, eu tenho que esperar no mínimo 48 horas. Tá? Essas 48 horas, a partir dela é quando existe um equilíbrio entre o nível de degradação e o nível de síntese. Veja que nós temos uma senoidal aqui, ó. Uma senoidal negativa, onde eu passo o mouse, e aqui ela começa a ficar positiva. E ela atinge o seu máximo aqui, próximo às 48 horas. E a partir dali em diante, nas 72 horas, ela se mantém igual o tempo inteiro. Então eu não posso também passar das 72 horas, porque eu começo a perder a função do estímulo. Conseguiram entender? Então a grande sacada é 48 a 72 horas para gerar um novo estímulo de síntese de colágeno e evitar a degradação. Deu para entender? E aí, diante disso, eu chego a um alinhamento esquelético perfeito. Coloquei a imagem do Mo Farah, não sei se estou muito aqui, que todos devem conhecer, grande corredor e recordista dos 5 dos 10 mil metros em Olimpíada, recordista mundial também. Eu olho para esse cara, eu vejo que parece uma pluma correndo, né? Extremamente leve, parece uma pena. Parece um indivíduo que não cansa para correr. Parece fácil correr nessa intensidade que ele corre. Ele é um sujeito equilibrado, econômico. Os ossos estão alinhados de uma forma que permite, então, um mínimo de esforço de posição em relação à ação. Diferente, lembra dessa corredora
quando terminou nas Olimpíadas, ela faleceu, se não me engano, recentemente. Mas observe aqui, que ela, diante dessa relação, os tecidos miofaciais são equilibrados em torno da estrutura do esqueleto, de tal modo que há uma uniformidade de tom geral, em vez de ilhas de maior tensão que produzem compressão. Eu vejo, olha as compensações. Ela teve uma pronação do tornozelo, um valgo de joelho, uma queda do ilíaco, uma compensação do ombro, né, uma alteração de cintura escapular. Uma prova dessa, ela com certeza, a gente lembra muito mais dessa Suíça do que outros corredores daquela prova. Mas, dessa prova, ela colheu inúmeras lesões para toda a vida. Conseguiram entender? Tá? Então, isso é fundamental para você prevenir lesões. O corpo ele tem que ter a capacidade de resiliência. Ele mostra, então, aumento da capacidade de suportar o estresse sem quebrar e retomar uma vida equilibrada quando removido. E é isso que a gente tem que fazer. Nós somos contratados com os pacientes ou com os seus alunos para remover estresse. E aí não só estresse psicossomático, mas estresse mecânico. Você é contratado para remover estresse mecânico e psicossomático, obviamente, por meio das funções que o exercício é capaz de proporcionar. E falar, João, meu objetivo com você é fazer com que você tenha uma boa máquina e que ela tenha uma grande economia para execução. Diferente desse senhor aqui, vocês podem recordar, né, quem viu o Chaves, que nós temos aqui o Jaiminho, o carteiro, eu quero evitar a fadiga. Parecia que ele tinha uma sanguessuga, né, o tempo inteiro sugando as energias dele. Quantos dos nossos alunos, pacientes apresentam essa mesma condição? Parece que tem um parasita ali, né? Movimentos compensatórios para executar aquele objetivo. Ele tem um monte de compensações. E eu tenho que evitar isso. E uma forma para evitar, obviamente, é fazendo uma avaliação funcional do movimento. Aqui eu dou um exemplo. Existem outros inúmeros, como questionários, testes de força, funcionais também, ou mesmo com equipamentos. E aí vocês são feras nisso. Mas a questão que eu quero te mostrar é que eu quero que ele execute aquele exercício que o Nuno mostrou hoje, por exemplo, mas sem compensações. Então, buscar um máximo de estímulo, fazer com que todos os sistemas conversem, mas que não existam compensações para a execução e para a ação chegar ao objetivo. Conseguiu entender? Porque as compensações são os motivadores das lesões. E principalmente quando falamos em médio e longo prazo, e principalmente com alto volume de treino. Vamos a alguns exemplos básicos aí. Temos um overhead squat, por exemplo, número 1. Quantos dos indivíduos apresentam dores no joelho para a realização de agachamento por apresentarem uma pobreza de mobilidade, de dorsiflexão de tornozelo em cadeia cinética fechada? E aí eu pergunto, você avaliou a qualidade de movimento? Esse movimento ele é amplo? Ou ele é um movimento restrito, bloqueado, e que obviamente pode produzir compensações no joelho, produzindo lesões femoropatelares, valgos dinâmicos, compensações de tronco, dores lombares, por uma simples pobreza de dorsiflexão em cadeia cinética fechada. Ou, quando a gente fala de um hurdle step, que é passar sobre essa barreira, e você olhar o comportamento do quadril, verificando o movimento de passar sobre essa barreira, executando simplesmente o movimento no plano sagital, evitando os movimentos no plano coronal e no plano transversal. Ou seja, eu só quero flexo do quadril, flexo do joelho e dorsiflexão de tornozelo. Eu não quero abdução de quadril, adução, rotação externa ou interna. Eu quero simplesmente testar o objetivo para execução. Quando você pega um lunge lá, por exemplo, que nem o Nuno fez inúmeras vezes hoje, fantástico, muito bem conduzido. E aí quando a gente pega um sujeito pouco treinado, será que ele já está apto a ir para um exercício extremamente avançado?
ou a gente vai ter que fazer, por exemplo, testes como assim lá na Land, para ver se existe a capacidade excêntrica, porque o Land é uma capacidade excêntrica fundamental. Na hora que você desce, você tem uma capacidade de quadríceps em excentricidade fundamental. E a gente vai chegar daqui a pouco o quanto a excentricidade é fundamental. Os estudos apontam, senhores, que a excentricidade maximiza a síntese de colágeno. Conseguiu entender? Excêntrica aumenta a síntese de colágeno. Vale se ressaltar que a excentricidade depende altamente de um parâmetro, ou seja, a resistência deve superar a força do indivíduo. Isso é excentricidade. Aí vem os fatores subsequentes, como desaceleração, né, a retração de fibras, o estiramento de fibras para contração. Isso, no caso, são subsequentes. Obrigatoriamente, a carga supera a força. Conseguiram entender, senhores? Um rotor stability para ver essa capacidade de tronco, um shoulder mobility para ver essa mobilidade do ombro. Será que a escápula conversa com o ombro? Ou será que ele tem inúmeras compensações e fruto dessas compensações vem as lesões? Ou será que eu tenho que preparar esse indivíduo, trabalhar esse core primeiro e afins para evitar as compensações futuras? E por que eu falo disso? Porque eu falo de processo de diferenciação celular, locais de aderência focal, senhores. Olha que legal. Nós temos um fibroblasto, célula essa que nós vamos agir, é nessa que nós vamos trabalhar com os exercícios. E a gente produz uma tensão mecânica. Por meio dessa tensão mecânica, veja que nós temos inúmeros estímulos aqui, ó. E olha quanto enraizamento que aparece. E aí nós chegamos a um miofibroblasto diferenciado. E percebam que entre a pontinha desses azuizinhos, estão vendo onde estou passando o mouse? Nós temos uma conexão de linhas. Isso é a alfa-actina do músculo liso. É nessa que nós vamos tentar combater. É essa que nós vamos tentar prevenir por meio de um exercício bem conduzido, um exercício econômico, que nós já vimos um formato de avaliação, por exemplo, que pode ser utilizado. Evitar movimentos além do que eu preciso com o meu paciente, com o meu aluno. Conseguiram entender, senhores? E é nisso que eu vou quebrar, então. Eu vou quebrar essa alfa-actina do músculo liso por meio da liberação miofascial com rolo, por meio da liberação miofascial, sim, com exercício ativo. Conseguiram entender? Respeitando aquela fase de reparação do tecido. E olha que legal. E a gente consegue entender que a gente falou tanto de fáscia, que fáscia não é passiva e sim ativa. E é ativa porque ela tem uma proteína transmembrana, chamada então de integrina. Ela não tem proteínas de sobreposição, como a actina e miosina, mas sim uma proteína transmembrana, como apresenta essa imagem. Então veja que aqui nós temos uma bicamada lipídica e nós temos a matriz extracelular, nós temos a integrina e nós temos a molécula de adesão focal. E aqui nós temos a fibra de alfa-actina do músculo liso, que são esses verdinhos, esses fios. Lembra que eu comentei com vocês? É isso aqui que eu vou cortar. Eu vou pegar a tesoura e ó, clac, clac, clac. Eu não quero você, alfa-actina do músculo liso. E como que eu faço isso? Treinando o paciente, corrigindo o movimento, evitando compensação, respeitando as 48 horas. Conseguiram entender? E olha que legal, eu tenho uma conexão do meio intracelular por meio da integrina com o meio extracelular. E olha quanto agente interessante nós temos ali, como o colágeno que a gente comentou, como hialurônio, e aí tem glicosamina e afins também. Tranquilo, senhores? Deu para entender? Aí nós temos a disposição das fáscias, eu não vou entrar muito nesse assunto, mostrando especificamente pela falta de tempo, tá? Mas eu quero que você entenda assim. Vamos usar essa imagem aqui do trílio superficial posterior. Ele começa lá na fáscia plantar, né, começando na cabeça dos metatarsos, sobe lá pela fáscia plantar, chega ao calcâneo, sobe lá pelo tendão de Aquiles, fáscia sural, fáscia dos isquiotibiais, ligamento sacrotuberoso, fáscia
torcolombar, eretor, termina lá na face craniana. Isso é tudo o mesmo tecido. Por isso que os exercícios não devem ser isolados, não devem ser monoarticulares apenas, eles devem ser integrados. Lembra que a gente comentou daí da Rolf lá sobre integração estrutural? Aí que é o poder dos exercícios funcionais, aí que é o poder do exercício, por exemplo, como yoga, pilates, os funcionais que vocês fazem brilhantemente, o pilates também, são exercícios integrados. Isso é o poder. E além disso, casado neurológico, líquido e fibroso. Vou usar aqui um exemplo, tá? Observem aqui, ó. Vou dar esse exemplo aqui, ó. Nós temos a fáscia do tríceps oral. Conseguem ver aqui, senhores? Onde eu passo o mouse. Recobre, obviamente, os sólios, gastrocnêmios. Isso é uma fáscia. Essa fáscia recobre o tendão calcâneo e chega a um osso, que é o calcâneo. E antes nós temos a fáscia plantar, que vem lá da cabeça dos metatarsos e migra para o calcâneo. Moral da história. Tá? Nós temos uma estrutura, duas estruturas elásticas. Tá? Nós temos duas estruturas elásticas, que seria a fáscia sural com tendão calcâneo e a fáscia plantar com calcâneo. Conseguiram entender aqui, senhores? Diante disso, quanto maior a tensão na fáscia sural, quanto maior a tensão na fáscia plantar, maior a compressão na subtalar e tibiotalar. Portanto, maior a chance de fazer artrose de tornozelo, fascite plantar com esporão de calcânio, entesopatias do tendão calcâneo, que é a calcificação, a lesão na inserção do tendão com o osso. É como se fosse um arco e flecha, senhores. Né? Vejam essa imagem onde eu passo o mouse. O cabo de tensão acima é como se fosse a fáscia sural. E o cabo abaixo é como se fosse a fáscia plantar. E a flecha é o calcâneo. Portanto, quanto mais eu puxo esse elástico, mais distante vai essa flecha. E maior é a compressão da flecha contra o alvo. No caso do calcâneo contra o talos e do talos contra a tíbia. Conseguiu entender? E é isso que eu vou evitar. É isso que eu quero. Olha que legal, um exemplo muito comum que a gente vê em pacientes. Chega lá o seu aluno para fazer a avaliação e você observa exatamente um recurvatum de joelho, uma hiperextensão, imagem à direita. Conseguem observar? E vejam que essa hiperextensão, um dos grandes motivos, é uma importante retração da fáscia sural, em conjunto uma importante retração do sólio, que pode ser identificado funcionalmente por movimento lá no teste de overhead squat, e que pode ser feita uma avaliação estática, uma avaliação postural, apresentando em perfil uma hiperextensão do joelho, como você observa aí. E veja que quando fica uma relação de 1 para 5, o que eu quero dizer com 1 para 5? A ponta posterior do calcâneo em relação ao maléolo lateral, né, da fíbula, e em relação à cabeça do quinto metatarso, ou seja, a distância da cabeça do quinto para o maléolo ficou de 5 para 1 em relação do maléolo à extremidade posterior do calcâneo. Já em uma condição saudável, isométrica, lembra, senhores, mesma medida, econômica, sem compensações, nós temos uma relação de 1 para 3. Conseguiu entender? E veja que eu somo ali, então, uma condição estática a uma condição dinâmica que nós avaliamos lá no overhead squat. E aí eu começo a entrar muito na minha área. Eu trabalho muito com baropodometria, né, que é um exemplo que avalia a pressão dos pés, a baropodometria estática, a baropodometria dinâmica, caminhando, correndo, para testar em corredores, atletas e afins. Além disso, no caso também, é feito a termografia, exame à esquerda de vocês, que avalia a temperatura, para ver inflamações, ativações musculares pré e pós-estresse,
para observar também alterações neurológicas, quando o central não conversa com o periférico, aí fica frio aquela região, fica hiporradiante. Vamos dar um exemplo aqui, por exemplo, na termografia. A termografia é um exame, tá, que tem a capacidade de captar, ele vai capturar calor. Você perde por dia 60% do seu calor de maneira infravermelha. Conseguiu entender? E a câmera vai captar isso. Pontos quentes ficam mais brancos, seguidos do vermelho, do amarelo, do verde, do azul, do roxo. Obviamente que pontos mais frios, então, vão ficar roxo, vão ficar azul, vão ficar mais verdes. Olha que legal essa imagem que nós temos aqui, pessoal. À esquerda de vocês era uma paciente de fascite plantar. Observe na termografia, onde eu apresento aqui, então, o mouse, que todo o tríceps oral, principalmente na região de sóleo, região de gastromedial, ela tem um padrão hiperradiante, ou seja, ele vai radiar infravermelho mais, e a câmera captura e fala, opa, ali está quente. Comparado ao lado direito, conseguem observar, senhores? Olha que no direito está frio, né? Comparando ó, esse quadrado com esse quadrado, a diferença, entenderam? E aí, quando eu vou na baropodometria, que é esse exame da pisada, por exemplo, ela tem uma rigidez do arco plantar, do esquerdo, muito importante. Ou seja, ela tem uma péssima alavanca de movimento durante a caminhada. E isso produz, então, uma compensação da fáscia plantar e da fáscia sural, como a gente observa ali, fazendo até uma correlação com aquele trilho facial que a gente falou anteriormente, que é a fáscia lá, o trilho superficial posterior, começando lá na planta do pé, terminando lá na cabeça, na face craniana. Então veja que a rigidez desse pé esquerdo gera um aumento de temperatura na panturrilha também. Então, daqui a pouco ela pode estar fazendo uma lesão, por exemplo, de tendão calcâneo, além da própria fascite plantar. Entendeu? Aquela região não é econômica. Não é econômica. Eu coloquei ela para caminhar e após a caminhada teve essa mudança. Mostra aqui outro trilho, no caso do anterior superficial, tá? Que começa lá no dorso do pé, termina aqui no esternocleidomastoide, faz parte do quadríceps, do tibial anterior, da região do reto abdominal, esternocleidomastoide, né, vindo aqui pelo externo, obviamente. E observem aqui, olha que legal, senhores. Esse é um paciente com tendinopatia patelar esquerda, tá? Que nós conseguimos observar na termografia uma diferença de ativação do tibial anterior. Esse indivíduo foi colocado exatamente para fazer o exercício muito similar lá que o Nuno fez, né? Como se fosse uma passada, uma fungulante. E observem que o tibial anterior, do lado esquerdo, é extremamente hiperradiante, onde eu passo o mouse, em relação ao direito. Perfeito? E aí você observa a baropodometria à direita. Esse paciente foi colocado para correr com tênis, que a corrida tem que variar com tênis. Ele não corre descalço, né? Ele não é o Abel Bikila lá que corria descalço, por exemplo, que foi o vencedor da maratona lá de Roma, nas Olimpíadas de Roma em 60. Ele não é um cara desse. Ele corre de tênis, então tem que avaliar ele de tênis. E observem que do lado esquerdo, né, no pé esquerdo, esse indivíduo toca muito mais o antepé do que do outro pé, do pé direito. Veja que ele consegue usar o pé mais como um todo. Que ele foge mais do calcanhar do lado esquerdo para correr. E aí eu fiz uma avaliação com ele, por exemplo, do lunge. Ele queria levantar, a vontade dele sempre era de elevar o retropé. Quando fazia overhead squat, eu perguntava, como é que tá? Sente diferença? Sinto. Ele levantava os calcanhares e ele sentia o esquerdo muito mais rígido. Moral da história. Antes de colocar esse indivíduo para correr, eu vou ter que melhorar a mobilidade do tornozelo. Deu para entender? E aí, obviamente, também eu posso entrar com exercícios que vão ajudar a reparar o tecido, como exercício excêntrico, como os squats unipodais, né, de descida. Sobe com duas pernas apoiadas, os squats com os dois pés apoiados, na fase concêntrica, né, agachamento. E na hora que você desce, você faz o agachamento de maneira unipodal.
Só que você faz isso naquela prancha de alongamento de panturrilha, sabe? Só que você faz um plano descendente. Você faz um treino excêntrico. Moral da história, ali você dá tiros de colágeno, ajudando também o tornozelo, porque você aliviou o tornozelo. Mas, obviamente, que de forma conjunta, esse tornozelo vai ter que ser melhorado. Nós vamos ter que melhorar a mobilidade do tornozelo, isso é inegável. Para daí incutir mais volume de treino, para, obviamente, prevenir as lesões. Chegamos ao lateral, por exemplo, começa lá nos fibulares, né, termina lá no esternocleidomastoide e, no caso, também no esplênio. Temos o espiral é muito legal, é esse que faz as alterações, e esse é fundamental, junto com o funcional, que trabalha nos movimentos em diagonais, em espiral. Tem os spiral trainings lá, que são os treinos em espiral, muito daquilo que o Nuno comentou sobre o padrão tridimensional de abordagem com o indivíduo, tá? Nós observamos aqui, por exemplo, né, um pé, o quanto que um pé pronado não provoca uma anteroversão de ilíaco, como a gente observa aqui, um pé desabado para dentro, o ilíaco anteroverte, ou um pé supinado provoca uma retroversão, ou seja, o quanto que você tem uma hiperatividade, por exemplo, disco tibiais, mais do que o outro lado. E aí eu vou ter que entrar com essa correção. Como a gente coloca aqui nessa imagem, né? Quando a gente apoia mais o calcanhar, o calcâneo, a gente usa mais o quinto raio, ou seja, cuboide, quarto e quinto metatarso. Quando eu uso mais o antepé, eu uso mais o primeiro raio. Tá? A região do primeiro, segundo, terceiro metatarso, todos os cuneiformes, navicular, talos. Então ali eu gero uma simetria, um padrão isométrico. Da mesma forma para os membros superiores. Eu tenho que saber todo o trajeto entre eles para gerar um equilíbrio das forças. Então, nós temos 2 trilhos anteriores superficiais e 2 posteriores. Olha, eu pego essa imagem aqui, por exemplo. Olha que legal. Então, eu coloquei uma imagem do trilho superficial posterior. Trilho esse, ó, faz parte, a participação do trapézio superior, e segue, no caso, lá para a região lá dos extensores, do antebraço, ó, tá vendo? Desce todo o deltoide. E aí eu peguei um paciente com escoliose e fiz uma avaliação com ele, gerei um estresse. Eu fiz elevação lateral, anterior dos ombros, e ele reclamava de muita dor cervical, uma dor suboccipital à direita. Tá? Sabendo que esse é um dos músculos com o maior número de inervação, de sensibilidade e ativação que nós temos no nosso corpo, em conjunto com os músculos dos olhos. Tá? Diante disso, observe, olha quando eu passo o mouse aqui, como o trapézio superior do lado direito, o elevador da escápula, ficam bem hiperradiantes. E como isso apresenta uma correlação clínica com a dor dele suboccipital à direita. E aí, quando eu fazia a avaliação da marcha, olha a assimetria que nós tínhamos do lado direito para o esquerdo. Um pé totalmente rígido à direita, que desabava mais em pronação, que gerava um ilíaco mais em anteroversão. Já um outro, um pouco mais retrovertido ilíaco. E toda essa compensação, senhores, maximizava o efeito da escoliose também. Isso é o poder de olhar como um todo o nosso corpo, para a gente chegar a um corpo o mais econômico possível. Tranquilo, senhores? Está aí? Dúvidas? Estamos quase finalizando. Até que a gente chega, então, à linha anterior profunda. Essa começa lá no flexor do hálux, no tibial posterior. Termina lá na língua. Essa faz parte, junto com os adutores, iliopsoas, diafragma. Essa participa junto com as vísceras. É um trilho totalmente sensível pelo seu grau de inervação. Vou colocar aqui, ó, por exemplo, a gente mostra iliopsoas, olha que interessante, subindo depois lá para o quadrado lombar. Estão vendo? Tá? Então isso a gente tem que saber, o trajeto de tudo isso, para saber como intervir. Olha um pé, por exemplo, que gera um padrão mais de supinação, muitas vezes associado a uma linha profunda anterior hiperativada, que é essa do flexor do hálux e do tibial posterior. Já um pé um pouquinho, muitas vezes, mais pronado, na verdade, né? Mais em valgo. Não obrigatoriamente desabado o ar, mas mais em valgo.
uma linha lateral geralmente mais hiperativada. E isso muda tudo lá para cima. Como o caso dessa paciente. Observe, a queixa dela foi síndrome do estresse medial da tíbia do lado direito, agregado uma tendinopatia do tibial posterior também. Na termografia, observe que isso que então ela faz ciclismo em grande volume, tá, em média de 150 e 200 km semanais, não é profissional, nada, a nível amador, ela e até como lazer, mas uma pessoa extremamente ativa, pratica a musculação e tudo mais, uma pessoa já de próximo de 60 anos de idade, mas observe então que a imagem do tibial posterior e da própria face medial da tíbia é extremamente hiperradiante. E observe então, olha como o pé supina mais, já o esquerdo como prona mais. Exatamente igual a essa condição anterior que eu mostrei a vocês. Então o pé dela, direito, é exatamente igual a esse que eu estou passando o mouse. E o esquerdo é igual a esse que eu estou passando. Então, obviamente, ela gera assimetrias. E esta assimetria faz com que o corpo dela deixe de ser econômico e produza inúmeras compensações. E que, obviamente, eu quero evitar. Então, boa parte dessas imagens foram extraídas também do livro do Thomas Myers, uma literatura fantástica que eu indico muito a vocês. E foi uma honra poder estar com vocês durante essa 1h25. E, obviamente, estou aberto a tirar suas dúvidas, poder lhe ajudar. E, se puderem me seguir, a gente vai trocando uma ideia e conversando também. Podem também ter meu e-mail, tudo certinho, para que a gente caminhe juntos para trilhar realmente o objetivo do conhecimento. Muito obrigado, André, novamente pelo convite e a toda a organização lá do FIT. Bom, Zezão, nós que agradecemos, cara. Que aula, hein? Eu quero, quando eu crescer, eu quero poder dominar esse assunto como tu domina, cara, porque eu tô aqui até agora extasiado. A maneira que tu conseguiu simplificar esse conhecimento. E eu gosto muito quando faz essa associação com o que a gente vê no dia a dia. Uma coisa é o conhecimento. E você está conhecendo agora, está entrando agora, né, para o mundo da Dufit. A Dufit tem essa política. A gente não quer professor que só dá aula de teoria. Não significa que seja bom ou ruim. O que a gente quer é que a teoria já tem bastante gente. A gente quer pessoas que consigam visualizar na prática. Como é que acontece? Tá, a teoria diz isso, mas aonde é que eu vejo na prática? Porque eu posso saber de actina, miosina, fibroblasto, colágeno, sei tudo. Mas eu não consigo olhar. Muitas vezes está na minha frente e eu não percebo isso. Achei sensacional, cara. Parabéns pela tua palestra. Fiquei muito feliz mesmo. A galera está elogiando bastante também aqui. Estou vendo aqui que ela é incrível. Eu vou falar mais um pouquinho. De bola, André. Obrigado. Obrigado mesmo pelas palavras. Eu não sei se está conseguindo me ouvir. Estou te ouvindo bem. Travou, acho que só para mim. Consegue me ouvir? Vou tentar. Estou te ouvindo agora. Alguma coisinha aqui na internet. Estou te ouvindo. Tá, pessoal, quiser fazer alguma pergunta... Eu estou conseguindo ver aqui. Você deu... agora foi. Voltou, André. Voltou. Show. Voltou. Tinha voltado. Fazer uma pergunta. Galera, quem quiser fazer pergunta, por favor, agora, enquanto a gente vai conversando com o Zé Lourenço aqui, quem quiser fazer ainda alguma pergunta, dá tempo. Eu acho que a conexão dele está ruim. Ele acabou caindo. Galera, ele vai entrar de novo aqui. Então, quem tiver perguntas, por favor, coloque coloque as perguntas aqui. Aí o Zé está de volta. Deu boa, André? Aí. Deu, entrou. Top. O pessoal está elogiando bastante. Até agora não temos nenhuma pergunta, Zé, mas eu tenho uma pergunta. Manda o teu contato aí que eu quero fazer uma consulta contigo. Será uma honra. Se quiser, então, o nosso site é pisadadeal.com.br. Tá? Então, se quiserem entrar lá, também tem todos os telefones. Além disso, né, o telefone da clínica aqui nós estamos em Curitiba, né? Então, temos o telefone da clínica. Se entrar no site, tem tudo certinho ali, André. Tá. Eu passo para a galera depois lá no grupo
do WhatsApp. Show. Achei bem legal. Uma coisa também que tu falou, que eu acho que pouca gente vai conseguir associar, é o carteiro do Chaves lá, porque só nós, que somos um pouco mais velhos. É verdade, né? É verdade. Muito bom. Ali é a geração dos 30 aos 45, né? Exato. Ô, José, a gente não tem nenhuma pergunta. Eu tenho certeza que a grande maioria entendeu muito bem, porque você conseguiu associar aquela imagem do arco e flecha mostrando do tendão ali. Achei sensacional. Fica muito mais fácil e prático de você visualizar isso. E, pô, parabéns, só tenho que te agradecer, ajudar a Dufit na formação de vários profissionais aí. A gente está com 25 cidades diferentes participando, são 4 estados, em São Paulo, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Então a gente está bem feliz. Cada profissional, se levar para a cidade deles um pouquinho de tudo que aprender aqui nesse final de semana, e você ajudou a construir esses profissionais, te agradeço pela gentileza aí num sábado de meio-dia, né? Abrindo mão da família para compartilhar conhecimento. Pô, agradeço muito, André. E o legal de tudo é que as palestras, elas se conversam, né? Então veja que teve o Nuno e quanta coisa a gente consegue associar com aquilo que eu comentei e com certeza outras também da mesma maneira. Então todos aqueles que viram minha palestra, tentem casar o grande diferencial do bom profissional é aquele que absorve o conteúdo teórico, mas que principalmente ele consegue fazer correlações na prática. Isso é a grande charada, tá? E a grande dificuldade, né? Isso que é a grande dificuldade. Por isso que quanto mais fácil a explicação, melhor fica a compreensão. Então, pô, te agradeço. Eu vou fazer o seguinte, José. Se alguém tiver alguma pergunta, eu vou acumulando essas perguntas aí durante o dia, eu vou juntar elas, se tiver, né? Eu passo para você e de repente tu faz um vídeo e responde aí e a gente coloca no grupo. Legal, André. Até uma sugestão, eu não sei se você criou algum tipo de grupo no Telegram. Não, a gente não, para esse evento não. Legal, porque de repente pode ser até uma sugestão de compartilhar os artigos científicos da palestra, daí eu consigo mandar muita coisa. Tá? Com certeza. Se tu tiver também pode mandar e a gente vai compartilhar com a galera. José, muito obrigado. Aqui, deixa eu ver aqui, comentar agora as duas, tá? Não, pergunta não tem. Tá todo mundo te elogiando, falando muito bem da tua palestra, mas não tem perguntas. José, obrigado, cara. Excelente sábado para você. Fico muito feliz por acreditar que a gente pode ajudar a nossa categoria dos profissionais do movimento a elevar o nível, né? E no final das contas, quem vai ganhar são os nossos clientes. Nós vamos ganhar mais relevância na vida deles e assim todo mundo ganha, né? Perfeito, André. Agradeço muito de coração e é fundamental que a gente tenha esse trabalho sempre bastante interdisciplinar, né? Com certeza. E parabéns pela tua energia, André. Você é um cara muito especial, com uma energia super 10. Não tem uma pessoa que não gosta de você, cara. Que Deus abençoe você. Obrigado, cara. Fico feliz com esses elogios. Forte abraço, cara. Então, pessoal, obrigado, então. À tarde temos mais palestra.